Eu sou o Robson, você está no canal Lock Gamer e eu vou trazer aqui mais um vídeo de outro vídeo que eu já trouxe para vocês. É isso mesmo, comparativo lado a lado Ryzen 5 2600X e Ryzen 5 2400G. Mas dessa vez eu não vou mostrar tabelinhas para vocês, eu vou mostrar o comparativo lado a lado nos games que eu gravei e enquanto isso eu vou comentando para vocês um pouco sobre os resultados. Então já vai acompanhando aí enquanto eu comento como foram os testes e os resultados aqui. Eu trouxe para vocês já em outro vídeo os testes com os gráficos mostrando para vocês as médias e mínimas comparados dos dois processadores, mas eu acho interessante trazer esse comparativo lado a lado para vocês verem o real desempenho. As médias e mínimas, apesar de serem um ótimo parâmetro, não mostram o real comportamento em game do processador ou do processador e da placa de vídeo, do conjunto em si. Então, como vocês podem ver aí nos testes, nós colocamos os dois CPUs lado a lado nas mesmas configurações. Eu gravei utilizando o GeForce Experience, então vocês vão ver ali que tem uma pequena penalização de desempenho, mas é a mesma penalização para ambos os modelos de processadores. No teste em Far Cry 5 ali nós vemos um desempenho onde o Ryzen 5 2400G foi capaz de manter uma média acima dos 60 FPS, porém teve mínimas ali abaixo dos 60, enquanto o Ryzen 5 2600X foi capaz de manter uma média um pouco mais elevada. É bom lembrar que o benchmark sintético para o game tem um pouco de diferença, afinal são diferentes locações no game, mas no geral ele fica bem próximo ali da média, em alguns locais com a média mais alta, em outros com a média mais baixa do que apresentado no benchmark. Em Ghost Recon Wildlands, nós tivemos ali um desempenho inferior do Ryzen 5 2400G com uma média de 53, enquanto que o Ryzen 5 2600X conseguiu manter ali os 60 FPS e as mínimas se mantiveram com uma diferença também bem relevante, entre 44 e 49 a favor ali do 2600X. Então mesmo em games onde a GPU fica limitada, um CPU também pode fazer a diferença. Eu quis colocar esse setup aqui especificamente para isso, para vocês notarem que mesmo quando você tem um teste onde a GPU ali está sendo bem utilizada, faltar CPU também faz diferença. Vocês veem que ambos ali está rodando a 98% utilizando bem a GPU, mas tanto a média quanto a mínima são afetadas ali pelo desempenho do 2400G, frente a um processador mais forte. Em Project Cars nós testamos na chuva e no sol, nas duas condições ali, nós tentamos manter um preset para manter os 60 FPS, mas na chuva a própria GTX 1060 não consegue segurar os 60 FPS. Mesmo assim, o 2400G teve um desempenho ali inferior ao 2600X, se compararmos ali as médias e as mínimas. Quando passamos para o teste no sol, tanto o Ryzen 5 2600X como o 2400G conseguem entregar uma ótima média e uma mínima acima dos 60 FPS. Porém, existe também uma diferença de desempenho do Ryzen 5 2600X para o 2400G, com uma vantagem ali para o 2600X na casa dos 10 FPS. Então vocês veem que ali no gameplay é mais difícil notar essa diferença, mesmo sendo uma diferença tão relevante de 10 FPS. Em The Witcher 3, os dois CPUs foram capazes de manter a GTX 1060 ali e retirar os 60 FPS de média. Porém, a mínima do Ryzen 5 2400G foi um pouco inferior à do Ryzen 5 2600X. A média do 2600X também acabou ficando mais alta ali na casa dos 10 FPS. Em Watch Dogs 2, o limitador também acaba sendo a GTX 1060. Os dois processadores tiveram um desempenho muito próximo, com uma diferença ali na casa dos 2 FPS na média e algo em torno dos 5 FPS na mínima. Então um desempenho até que aceitável para um jogo que exige bastante do CPU. Porém, a gente percebe que o limitador do Ryzen 5 2400G é bem próximo a isso. Ele não consegue extrair mais FPS mesmo que você diminua as qualidades gráficas, conforme eu testei por aqui. Em GTA V, novamente, os dois CPUs são capazes de extrair ali um bom desempenho com a GTX 1060, mantendo uma média acima dos 60 FPS, mas as mínimas são bem diferentes. Então temos novamente ali uma vantagem para o 2600X, bem como na média. A média do 2600X foi na casa dos 74 contra 67 FPS. E isso, apesar de ser uma diferença pequena, é perceptível de acordo com as mínimas. Você nota uma estabilidade maior no 2600X no gameplay, algo que o benchmark pode acabar escondendo. Então você nota ali que em alguns momentos acaba faltando desempenho para empurrar todo o tempo a GTX 1060 ali em todo o seu uso, algo que o 2600X consegue fazer e extrair uma média melhor.
Em Battlefield 1 eu fiz o teste ali no modo single player, no modo campanha, onde nós conseguimos ter um parâmetro comparativo. Claro que o ideal seria fazer um teste comparativo no multiplayer, mas ele não seria 100% justo. É uma condição muito difícil de conseguir igualar dois testes idênticos. No teste no single player nós vemos ali uma média acima dos 60 FPS em ambos os processadores e uma mínima do Ryzen 5 2400G um pouco abaixo dos 60, ali na casa dos 54 FPS, enquanto que o 2600X entrega uma ótima mínima na casa dos 72 FPS e uma média superior na casa dos 87 FPS. Então, como vocês podem ver ali, galera, no desempenho tem alguns momentos que é possível notar, mas como eu disse novamente aqui, o que nós notamos é mais estabilidade com um CPU do que outro. As mínimas, apesar de ter uma diferença ali considerável, você acaba não notando muito. Para fechar aqui, em Rainbow Six Siege tivemos um ótimo desempenho em ambos os CPUs, empurrando médias muito acima dos 60 FPS, na verdade acima dos 100 FPS, e com mínimas ali na casa dos 90 FPS no Ryzen 5 2400G e 100 FPS no Ryzen 5 2600X. Então uma diferença de 7 a 8 FPS na média e uma diferença ali na casa dos 10 FPS na mínima. De qualquer forma, mesmo os dois CPUs na mesma condição e com o 2600X empurrando mais frames, com a mesma GPU, as mesmas configurações gráficas, o 2400G também entregou um ótimo desempenho. Eu quis trazer esse teste complementar para vocês justamente para vocês verem o desempenho lado a lado, galera. Então, em alguns games ali a gente nota que o 2600X acaba sim empurrando mais FPS, mesmo estando com a mesma GPU, as mesmas configurações. Então, às vezes vocês questionam, mas tem gente que traz teste com 1080 Ti, seria o ideal para ver o limite do processador, e realmente é isso que é o ideal para você fazer o teste. Porém, uma situação mais real de uso vai ser você com a GTX 1060 ou mesmo com uma GTX 1070. No caso do Ryzen 5 2400G, como eu já disse no vídeo anterior, eu não recomendo nada além da GTX 1060 6GB em relação a desempenho. Para o 2600X nós trouxemos testes aqui com a GTX 1070, que você acompanha nos balãozinhos de um dos dois lados aqui. E lá nós conseguimos ver que o 2600X consegue empurrar até uma GTX 1070 em Full HD, mas também acaba sendo o limite para ele. Mais do que uma GPU mais forte do que isso, eu já não recomendo para 1080p. Nesse caso, com os dois CPUs, eu acabei testando a mesma bancada, testando uma A320, que em momento nenhum acabou limitando o desempenho dos processadores. Inclusive eu consegui fazer até overclock de memória, que eu vou trazer para vocês num vídeo posterior aqui, mas não teve nenhum tipo de limitação. Então foi um teste aí baseado mais na realidade que vocês terão, por isso uma GTX 1060 aqui, que eu acho que é algo mais realista. Algumas observações em relação ao 2400G que os testes acabam não mostrando, galera. Como eu disse, eu trouxe alguns testes em multiplayer para vocês verem como é o desempenho jogando no multiplayer. Alguns testes aqui a gente só consegue fazer lado a lado se for no single player, para que possamos trazer também as medições dos benchmarks para as planilhas, para as tabelas que nós mostramos para vocês. Mas é importante notar que em alguns games como Battlefield 1, as mínimas acabam sendo bem inferiores do que as do 2600X, esse aqui ele traz um gameplay mais estável. E ainda tem aquele porém, com o 2600X ou com o 2600 você consegue diminuir a qualidade gráfica com a sua GTX 1060 e ainda assim conseguir uma taxa de FPS mais alta. Enquanto que no 2400G, no modo multiplayer, dependendo do mapa que você pegar ali, você vai diminuir a qualidade gráfica e ainda assim você não vai conseguir uma taxa de FPS mais alta. Em relação aos dois processadores, não são exatamente concorrentes diretos, eu quis trazer aqui apenas um comparativo, eu não estou com o 2600 no momento, que eu acho que seria um comparativo até mais justo com o 2400G, afinal é o que está logo acima na sucessão ali dos CPUs, porém a intenção é mostrar o desempenho do 2400G como um CPU dedicado. Eu acho que 2 testes é mais do que suficiente, se não for exagero, mas eu quero o feedback de vocês. Vocês curtiram esse formato? Vocês querem ver os testes com gameplays lado a lado, além dos testes com as planilhas, para não ficar muito longo, né? Não vou trazer para vocês aqui os gráficos e os gameplays no mesmo vídeo. E eu quero a opinião de vocês em relação ao desempenho, galera. Como eu disse, o 2400G é um CPU para quem vai comprar apenas a APU. Não faz sentido montar com uma GPU dedicada, a não ser que ele esteja com custo-benefício muito bom, sendo que nós temos, por exemplo, o 2600 custando um pouco mais e trazendo um desempenho bem superior, um desempenho muito mais estável aí e uma capacidade de upgrade. Então, o 2400G com uma GTX 1060 é apenas uma opção para um upgrade lá no futuro, quando você tiver grana e quiser investir numa GPU, e pode ser uma solução temporária como CPU ou dependendo do seu nível de exigência aí.
Montar um novo setup é mais complicado, por isso que de repente um upgrade aqui, né, você não vai precisar trocar de placa-mãe, você tem um suporte para outros CPUs como 2600, 2600X ou mesmo a primeira geração com 1600 ou 1700. Então é uma interessante opção para você entrar, mas eu ainda mantenho minha opinião de que não se deve ser combinado aí, sendo que nós temos outras opções mais interessantes no mercado para fazer a combinação com uma GPU dedicada. Se você curtiu o vídeo, deixa um like. Se você não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixa o seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima!